os politúneis têm tantas possibilidades e não apenas no verão. É uma espécie de reação um pouco impulsiva. Você pensa que pode cultivar tomates e melões incríveis e pepinos, e certamente pode. Eu os valorizo mais no inverno. Estamos na zona 8, então é bastante ameno no inverno, mas apenas um mês atrás tivemos uma semana de noites de menos 4, menos 5 graus centígrados, isso é 20 graus Fahrenheit, e todas essas plantas que você está vendo aqui congelaram basicamente, mas mitigamos isso com um fleece por cima. Então por 6 dias, na verdade, o fleece estava em tempo integral, mesmo em dias como este, ou não tão quente quanto este, estamos a 51 graus ao norte. Então isso significa que os níveis de luz no inverno eles são bastante baixos e o sol nunca é tão intenso, mas durante esse tempo de fleece, 6 dias. Então o tiramos, estamos colhendo semanalmente e tivemos uma fantástica colheita de alface, cerca de 20 quilos. Desculpe, eu digo alface, eu deveria dizer salada, porque são tantas coisas. Todas as plantas que você pode ver aqui, estamos colhendo semanalmente. Vou te dar uma pequena demonstração em 1 minuto apenas para mostrar como fazemos isso, nunca cortando para que você obtenha mais rebrota. E então, além de toda essa produção de salada durante os meses de inverno, que vem acontecendo dessas plantas desde o final de novembro, tudo como você vê aqui foi semeado meados de setembro, quase tudo, e plantado em meados de outubro. O alho que está no meio foi realmente plantado em meados de outubro, como dentes, como você faz. E você percebe que não estou dando nenhum espaço extra, está apenas crescendo entre a salada e logo eu acho que vai se beneficiar logo de torcer algumas das extremidades, até mesmo alface perto dela. E então torcer é a maneira que eu limpo as plantas, que você limpa as plantas sem cavar. Sim, por exemplo, o foguete lá estamos apenas limpando agora porque está florescendo. Este é foguete de salada e então torcer para fora. E dessa maneira ele se desprende da maior parte do sistema radicular e deixa muitas raízes no solo. Você pode cortar as principais razões para torcer, para evitar que ela cresça novamente. Uma opção é cortar sem perturbar o solo, né? Mas ela cresceria de novo. Outra é cortar logo abaixo do nível do solo, mas deixando muitas raízes no solo alimentam os micróbios, o que é benéfico. O não arar e o crescimento das plantas, mesmo aquelas que você come, são maneiras de alimentar os micróbios do solo. Então, estas alfaces, no momento, né, estão transpirando ao sol. Isso está puxando energia, transformando a energia solar em energia do sol, carbono, que alimenta a rede de micorrizas e todas as bactérias através da rizofagia. Confira meu curso online e alguns dos meus livros sobre cultivo sem escavação, onde abordo bastante esse assunto. É um método maravilhoso porque o que fazemos então é aplicar uma camada de composto uma vez por ano e isso alimenta tudo para frente por um ano inteiro. Então não houve adição de fonte de fertilidade para Vedderwerd em outubro, quando transplantamos essas saladas. Elas apenas continuaram usando o mesmo alimento que colocamos em maio. Então estamos prestes a alimentar o solo, assim como eu fiz ali na verdade. Então isso é espinafre e alface que não serão colhidos para alimentação. Eles vão crescer para fazer hastes de flores e depois sementes. Então eles são para sementes. E na verdade, ao lado deles estão cebolas, que na verdade selecionei 15 das minhas melhores cebolas antes de comê-las, na semana passada. Nós plantamos as cebolas e elas produzem sementes, sendo bienais. E eu faço isso aqui porque o clima é mais confiável. Apesar de estarmos na zona 8, não temos verões muito quentes ou secos, o que pode apodrecer a semente durante seu desenvolvimento em agosto e setembro. Coentro é uma excelente erva para cultivar no inverno ao redor das cebolas. Várias ervas como coentro, endro e cerefólio crescem por um longo período no inverno antes de florescerem na primavera. Então eu realmente valorizo essa. E então nós temos cebolinhas, bem como alho crescendo aqui. Temos um pouco de couve-russa vermelha no final, da qual temos escolhido pequenas folhas para a salada. Você poderia deixá-lo crescer mais, como a acelga ali em cima. Então você pode ver que algumas foram colhidas, outras não, apenas por uma semana. E antes que você perceba, você tem folhas enormes. Há muitas opções de belos vegetais para cultivar no inverno, como o espinafre. Ele está pequeno agora porque continuamos colhendo. Se deixar crescer, terá grandes folhas de espinafre. O método de colheita que vou mostrar é ao redor das bordas externas. Então, isso é endívia frisada.
E essas endívias não são vendidas como endívias de folha, poderíamos dizer, como as variedades de alface que são vendidas como alface de folha. Mas ao fazer isso, você está basicamente obtendo uma colheita fantástica das folhas externas. Então você está deixando essas folhas do coração, que são os motores do crescimento. É o mesmo para qualquer planta, o mesmo para a alface. Pode colher com mais força, só demora mais para crescer de novo. Mas você está prolongando a vida da planta e obtendo várias colheitas repetidas por mais de 16 semanas desde novembro. E então a mesma história com a alface, que é a Grenoble Red. É uma variedade que venho cultivando há quase 2 décadas desde que vivi na França, na verdade. Foi lá que eu a encontrei. Vendida como alface robusta, funciona bem colhendo as folhas externas. Porém, não a cultivo no verão dessa forma, pois não funciona tão bem. É uma ótima alface de inverno, muito resistente à geada. E então você pode ver como, se quisesse, poderia colher mais, e isso retardaria o rebrotamento. Estamos plantando novas alfaces ao ar livre, mas não estou semeando plantas nesta época do ano porque estamos chegando ao seu período de floração. O mesmo com todas as mostardas e a rúcula de salada. Elas florescem na primavera, por isso não tento semeá-las nessa estação. Colhendo rúcula selvagem é entender as estações da salada. Tenho muitos vídeos e livros sobre isso. Você pode ter uma grande variedade de plantas de salada durante todo o ano, mas um túnel de polietileno realmente ajuda no inverno. Então, essa é uma rápida olhada no túnel de polietileno de inverno. E espero que isso te inspire a pensar sobre isso no próximo setembro ou outubro, o que você pode semear e plantar para o inverno que está por vir. E voltaremos para dar uma olhada neste espaço incrível em setembro, quando estaremos pegando o final do verão e talvez algumas dessas plantas indo para a semente e esse tipo de coisa às 2 metades do ano. Então, pense nisso assim, e o tempo de sobreposição que estamos chegando agora. Então, isso é 4 de abril hoje, já em andamento estão pimentões, berinjelas, melões, tomates, embora eu ainda tenha que semear pepinos e algumas outras coisas. Então, essas são as plantas que veremos em setembro.